pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal, a todo mundo que está curtindo, está compartilhando, a todo mundo que está aqui ao vivo comigo. Eu peço a todos vocês, copiem e colem essa grande live, essa super live, nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. A gente vai falar agora sobre o sequestro e a morte do Sérgio Moro, principalmente o comando bebê ligado aí, que novamente hoje foi preso o chefe do PCC. A gente vai abordar alguns detalhes também sobre uma declaração e assinatura do presidente da Câmara, o Hugo Mota, que acabou de assumir e mandou ver agora, pessoal, a questão do PEC, que amplia o crime de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, incluindo o ministro Alexandre de Moraes. A gente vai falar também sobre a prisão aí desse maior comandante aí, do chefe da facção criminosa, que é o PCC, e neste exato momento também, pessoal, eu vou compartilhar com vocês que o Papa Leão XIV fala da importância da liberdade de expressão e pede a liberdade dos jornalistas presos pelo 8 de janeiro, e ele descreveu: somente os povos informados podem fazer escolhas livres. Vamos desarmar a comunicação de todo preconceito, rancor, fanatismo e ódio nesse exato momento. Assassinatos de mulheres e de crianças de 0 a 4 anos cresceram desde 2023 no Brasil, disse aqui em nota o nosso canal. E, pessoal, o governo do Luiz Inácio Lula da Silva decidiu não rebater os vídeos de Nicolas sobre a fraude no INSS. Estamos com 66, vamos chegar a 100 pessoas agora. Dona Ivanete chegando, copia e cola nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, chama a galera para estar aqui ao vivo conosco. E, pessoal, Carol Detone, né, e a nossa deputada, é eleita a melhor parlamentar do nosso Brasil. E a AGU inclui o sindicato do irmão de Luiz Inácio Lula da Silva de bloqueio de recursos aqui. A gente vai compartilhar o vídeo e daqui a pouco a gente vai falar sobre a prisão, pessoal, do maior chefe aí do PCC, e também aqui ao vivo o Sérgio Moro trazendo todos os detalhes na íntegra sobre a tentativa de assassinato e principalmente de sequestro. Só peço a ajuda de vocês, copie e cola nos grupos, os estados, vai chamando a galera e eu vou apresentar aqui com todos vocês. E deixou de incluir algumas associações que participaram da fraude no INSS, os pedidos de bloqueio de recursos para ressarcir aposentados. Entre elas está a associação em que o irmão do presidente Lula é vice-presidente, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. A arrecadação da entidade somou 90 milhões de reais em 2023. Ao todo, 4 sindicatos citados na investigação da Polícia Federal ficaram de fora de medida judicial, como a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG. A associação é a que mais recebe com descontos. Segundo a Controladoria Geral da União, foram 426 milhões de reais só em 2023. A CNN, a AGU, disse que o recorte das 12 entidades incluídas no pedido teve como base a apuração instaurada pelo INSS. Segundo o órgão, novas medidas judiciais devem acontecer para reparar os danos sofridos por aposentados e também pensionistas. Pessoal, vou parar a tela aqui, vou voltar com todos vocês. Estamos com 81. Vamos chegar a 100 pessoas. Eu vou trazer em primeiro lugar aqui que o Hugo Mota começou a agir. O presidente da Câmara dos Deputados, na data de hoje, iniciou as articulações para avançar com o projeto de lei aí sobre a questão da anistia. A proposta é vista como uma alternativa sensata à anistia total, buscando prever o Estado de Direito, ao mesmo tempo em que corrige possíveis abusos do rigor das sentenças. O projeto vem sendo discutido por lideranças parlamentares que consideram as condenações atuais desproporcionais, com penas que chegam a ultrapassar 15 anos de prisão, inclusive para réus primários. O entendimento é que é necessário distinguir os atos de vandalismo das manifestações motivadas aí por insatisfação política legítima. E, pessoal, finalmente também foi definido o novo técnico da nossa seleção brasileira. Macron é acusado de uso de entorpecente. A gente passou ontem no nosso canal e hoje, mais uma vez, efetivou a matéria.
absurdamente, Dino se despede da toga e volta a dar pitacos na política do Maranhão. Ele descreveu que para vice tem que ser uma grande mulher aí, que é famosa dentro do Maranhão. E, pessoal, a gente vai colocar daqui a pouquinho o Sérgio Moro trazendo alguns detalhes, só estou esperando aí a posição, mas olha só, o chefe do PCC, foragido desde 2017, é preso pela 12ª vez pela PM no estado de São Paulo. Doutora, quem é esse chefe? Vou compartilhar aqui com vocês, lembrando que o PCC não entrou no rol aí como grupo terrorista, né? O Luiz Inácio Lula da Silva não determinou, na verdade, o PCC como grupo terrorista. E aí dá uma repercussão isso muito grande, pessoal. Um homem indicado como um dos chefes do primeiro comando da capital, PCC, foi preso na zona leste de São Paulo pela polícia militar. A captura foi realizada por equipes das rondas ostensivas por via de aviar a rota durante uma operação contra o crime organizado. A ação foi resultante de um trabalho de inteligência que levou os policiais até um imóvel na rua 80, na Água Rasa, onde o suspeito foi localizado e preso. E aí, de acordo com a polícia militar, ele era responsável por supervisionar toda a cadeia logística do tráfico, desde o recebimento e processamento da droga até a distribuição dos pontos de venda espalhados pelo estado. E também aí de alguns sequestros e assassinatos. O suspeito possui extenso histórico criminal, incluindo a participação em um motim e 11 prisões anteriores por tráfico de droga, roubo, extorsão, sequestro, formação de quadrilha e por aí vai. E, pessoal, eu vou compartilhar aqui o vídeo, na verdade, ao vivo com o Sérgio Moro. Eu peço bastante atenção de vocês, para vocês copiar e colar essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, chamar a galera para estar aqui ao vivo comigo, ao vivo com todos vocês. Se inscreva no canal, vai dando like, vai dando joinha, vai compartilhando, vai se inscrevendo, se torne membro aqui do nosso canal. Deixa eu colocar aqui ao vivo para todos vocês, pessoal. Deixa eu fixar aqui. Peraí. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Pessoal, coloquem nos comentários o número do like. Deixa eu abaixar aqui. A minha interpretação é que o presidente está se vingando da população brasileira. O governo não tem apresentado os resultados. Se disse que ia ter picanha, se disse que ia ter cerveja para todo mundo, e nós vemos, na verdade, um crescimento econômico pífio. Prometido aí previsto 0,8% nesse ano. E em decorrência do quê? O governo começa com um grande descontrole fiscal de 200 bilhões, um grande rombo, que faz com que os juros que eram para ser baixados, nós tínhamos essa expectativa esse ano, os juros têm que ser colocados lá em cima para controlar a inflação e controlar a deterioração das expectativas do mercado. Então, quando o presidente fala que ele queria se vingar, eu só posso interpretar nesse contexto que está querendo se vingar da população brasileira. E perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu seguro. Peraí, pessoal, vou parar e voltar com vocês novamente aqui com o Sérgio Moro. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo neste exato momento. Olha só, o que o Sérgio Moro traz aqui. Deixa eu compartilhar. Peraí. Deixa eu apresentar aqui. Estamos com 74, vamos chegar a 80 pessoas ao vivo. Ele traz: Lula, não satisfeito em ir a Moscou para aplaudir as tropas russas que invadiram a Ucrânia, abraçou calorosamente Vladimir Putin por sua própria iniciativa. Representando no Senado o Paraná, estado que conta com cerca de 500 mil descendentes de ucranianos, falo por mim e tenho certeza que também por eles, que a conduta do Luiz Inácio Lula da Silva é ofensiva e vergonhosa para o Brasil, pessoal. Ele compartilhou agora neste exato momento. E também, pessoal, o ligamento aí do PCC tem total ligação com o sequestro e com a tentativa de morte, né, do Sérgio Moro, que já prendeu aí os miliantes, né, mas ainda a saga dele é com a pessoa que mandou, né, quem foi o mandante aí
do sequestro e da tentativa também de morte. Olha só. Deixa eu voltar aqui, pessoal. E eu vejo hoje um presidente dando risada de uma família ameaçada pelo crime organizado, sugerindo que o próprio ministro da Justiça do seu governo, que informou que havia um plano desbaratado pela Polícia Federal para meu sequestro e assassinato, teria sido uma armação. Então, eu quero perguntar ao senhor presidente da República: o senhor não tem decência? O senhor não tem decência? O senhor não tem vergonha com esse seu comportamento? O senhor não respeita a liturgia do cargo? O senhor não respeita o sofrimento de uma família inocente? O senhor não respeita o combate que os agentes da lei, e aqui eu me incluo como ministro da Justiça e antes como juiz, o combate que nós fizemos ao crime organizado, estamos sofrendo as consequências disso, que é um risco que não deveríamos ter, mas nós assumimos esses riscos e cumprimos o nosso dever. E vou dizer outra coisa, Tainá: se acontecer alguma coisa com a minha família, a responsabilidade está nas costas desse presidente da República, por fazer pouco caso, por rir da ameaça e dessa forma incentivar a violência contra mim e contra a minha família. Pessoal, vou parar a tela aqui, a gente vai voltar. O Sérgio Moro é o pior inimigo. Eu acho que ele, na verdade, o pior inimigo do Sérgio Moro é o Luiz Inácio Lula da Silva. E o Luiz Inácio Lula da Silva teme, né? Porque o Sérgio Moro foi o único capaz de colocar o Luiz Inácio Lula da Silva aí preso. E a saga dele continua. Pessoal, atualização agora do Supremo Tribunal Federal. Doutor, o que aconteceu? Copia e cola nos grupos, nos status. O Júlio chegando agora, vai dando like, vai se inscrevendo e vai compartilhando. Fresquinho agora do Supremo Tribunal Federal. O verso 5. A luz resplandece nas trevas. E as trevas... Você essa manhã, hein? Escuta isso daqui, ó. Segunda turma do Supremo acompanha Mendonça e arquiva queixa crime de Nicolas. Abre aspas. Imunidade. É o que o parlamentar tem. Imunidade. Ó, minha continência, a Suprema Turma. Não tá acontecendo nada. Paulo Figueiredo vai criar problema com o Alexandre. Leão 14 pede libertação de jornalistas detidos por buscar a verdade. Você já sabe que o Leãozão aí é conservador, né? Gosta das coisas. Calma que tem mais. Olha o Galego aí, ó. O Galego tá em todas, irmão. Quem você acha que escolheu o velhinho lá de Roma? Quem você acha? Escuta isso aqui, ó. FBI abre e investiga contra a Procuradora-Geral de New York, Letícia James, que queria trancar o presidente. Quem perseguiu sentará na graxa. Presidente Trump ordena mobilização de 20 mil policiais para realizar a maior operação de depor da história americana. Está fazendo a limpeza. Pensa você que tem gente boa, pode ter alguma meia dúzia de gente boa no meio, mas a maioria é crime, irmão. É crime. Não se esqueça disso. É crime e São Paulo está na atuação pesada diante desses caras aqui, ó. A Rota capturou, abre aspas, Manguegue, fecha aspas, liderança do PC, responsável pelo comando de farinha de trigo no estado. Ele estava ripado desde 2017 e foi... Pessoal, foi o que a gente compartilhou. Vou parar porque é muita notícia, senão a gente não consegue chegar ao nosso objetivo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção agora, neste exato momento, porque o Luiz Inácio Lula da Silva, ele colocou o Jair Messias Bolsonaro nesse roubo aí do INSS. Agora ele não assume o erro e colocou que a fraude do INSS vem do Jair Messias Bolsonaro. Em resposta, pessoal, a gente também, outra coisa, tá? O Supremo Tribunal Federal foi avistado, na data de hoje, um casal fazendo sexo em cima lá do Supremo Tribunal. Olá, pessoal, e para a gente poder fechar neste exato momento, eu quero pedir bastante a ajuda de vocês, a inscrição, o compartilhamento, senta o dedo aí,
os últimos detalhes agora, pessoal, desta noite. Eu vou compartilhar aqui os últimos detalhes, peço bastante atenção de vocês, o compartilhamento, a inscrição, dê um super check aí, valeu demais no nosso canal, vocês sempre conectados de segunda a segunda aqui comigo, agradeço muito, pessoal. A gente compartilhou agora, Hugo Mota faz vídeo respondendo comentários de influência sobre o show de Beyoncé no Brasil, mas quando a ASFAV o questionou em relação à anistia, foi bloqueado. Ao assumir como presidente da Câmara, ele disse que daria atenção às pautas que importam à sociedade. Venezuelano estaria usando o Brasil em fraude de 1 bilhão no petróleo. O país estaria manipulando, pessoal, a origem de exportações para escapar de barreiras. E também, a oposição acaba de protocolar o pedido de abertura da CPMI do roubo do INSS com assinaturas de 33 senadores e 223 deputados. E mais um detalhe agora, Cíntia Chagas se declara de direita, mas disse que não quer ser associada ao bolsonarismo. Sim, eu sou de direita, todavia preciso pedir que parem de me associar ao Bolsonaro, pelo amor de Deus. Ela é linda, né, pessoal? Particularmente, eu acho ela linda. E, pessoal, deputado Luiz Felipe critica o Brasil não se posicionar a favor da guerra que Trump travou contra aqueles que prejudicavam a segurança nacional dos Estados Unidos. Está abraçando grupos ditatoriais, inimigos dos Estados Unidos e rivais comerciais. Agora temos um problema geopolítico. E também, deputado Felipe Barros faz sua primeira viagem oficial como presidente da Credem aos Estados Unidos e se encontra com Mike Brands. Mike era funcionário do Departamento de Estado americano e tem denunciado a interferência da USAID no Brasil. Pessoal, Alcolumbre passa 19 dos seus 100 primeiros dias de mandato como presidente do Senado em viagens internacionais. Ele participou de 3 viagens oficiais ao lado de Lula, todas com custos autorizados pelo plenário e atualmente está na China neste exato momento. Vai dando like, vai compartilhando, meu estimando, e vai se inscrevendo. Pessoal, a ONU reconheceu as violações do ministro Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro tem um encontro de peso nos Estados Unidos que deve refletir dentro do Congresso. Em mais um movimento estratégico em defesa da soberania do Brasil, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro e filho do Jair Messias Bolsonaro fez uma rápida visita a Nova York no último fim de semana para se reunir com lideranças políticas, reforçando a aliança em meio ao cenário conturbado da política nacional. Ele se encontrou com o presidente do PPP, senador Ciro Nogueira, e do União Brasil, Antônio, 2 nomes centrais das movimentações aí do Congresso. Também esteve presente o Guilherme aí, do PPP São Paulo, atual secretário de Segurança Pública de São Paulo. Conversamos sobre os novos rumos do país. Ciro e Huerta estão empolgados com a formação da federação partidária. Eles têm agora uma força real na Câmara e estão preparando aí para o embate eleitoral de 2026. E, pessoal, cadê? Amigo de Lula entrega os pontos e faz dura constatação. Hugo Mota começa a agir sobre a questão da anistia. Família de humorista que morreu detona descasos de colegas do SPT. Em crise, uma das maiores empresas do Brasil vende usina para tentar conter o endividamento bilionário. Movimentações de Tarcísio, pessoal, agita os bastidores para 2026. Será que ele vai vir? Querer vir como presidente aí da República, como senador, como deputado? Bom, a gente não sabe aí. E nova CPI sobre vendas de sentenças deve atingir em cheio o judiciário. Organização internacional vinculada à ONU reconheceu todas as violações do ministro Alexandre de Moraes, e Romário manda recado ao novo técnico aí da seleção brasileira. O novo técnico aí assumiu hoje a seleção brasileira. Doutora, como assim? Isso mesmo, pessoal. A Confederação Brasileira de Futebol confirmou a contratação do técnico italiano Carlo Ancelotti para comandar a seleção brasileira até a Copa do Mundo aí no ano que vem. Seja bem-vindo, né?
Pessoal, agradeço muito a presença de todos vocês. Essas são as principais informações do decorrer de hoje, do meio e do final do dia. Espero todos vocês amanhã. Copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status. Chama a galera para estar aqui. Estamos de segunda a segunda. Peço bastante ajuda de vocês para dar o like, compartilhe, se inscreva. Beijo, dê o super check, deu valeu demais e se torne membro aqui do nosso canal. Beijo, beijo, beijo.